Satnam, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para poder fazer uma live muito especial com uma pessoa do meu coração, um grande amigo. E a nossa live hoje é como se libertar dos seus hábitos tóxicos. É um tema bem interessante, não é mesmo? O meu nome é Valéria, eu sou professora de yoga, de Kundalini Yoga e sou terapeuta também. E hoje a gente vai... aqui, tá chegando. Hoje a gente vai estar com o Carlos, que é um grande amigo, que também é professor de yoga, que também é terapeuta. Ei, meu querido, boa noite. Saudações e reverências a todos aí. Tudo bem? Uai, na graça de papai, filhinho abençoado, cuidado, protegido, iluminado, amparado, nutrido, apoiado, Nossa. Servido, ajudado, quase bajulado. Olha, gente, esse é o Carlinhos, tá? Nós somos do Atma, né? Esse canal, esse núcleo de autocura que tem, né, como propósito promover, né, trabalhar, cutucar, instigar, refletir sobre esse grande propósito nosso, que cada um possa se encontrar dentro do processo de autocura, né? E dentro da nossa equipe nós temos esse convidado maravilhoso, temos a Kênia, que é médica do coração, temos outros professores de yoga, temos vários processos terapêuticos. E hoje a gente convidou de novo o Carlinhos, né, para a gente falar desse tema. Bora lá, Carlinhos, como é que é essa história? Como se libertar de hábitos que a gente já sentiu que está muito tóxico, que está difícil de aguentar, mas que aí você está lá dentro ainda e não consegue sair. Tá. Fala para nós aí. Ok. Paz e bênção na vida de cada um aí. Primeiro, vamos, por favor, todo mundo aí fechar os olhos. Vamos convocar o nosso lado mais sadio, mais sábio. Por favor, concentre-se em algo que é mais nobre em você. Hoje eu vou citar em duas questões dele, o mestre Ieoshua. Ele disse, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu vou estar lá. Eu estou aqui em nome dele. A Valéria está aqui em nome dele. Que esse nosso encontro, da sua parte, seja você buscar se identificar também com o seu melhor lado. Com o lado amor, com o lado verdade, com o lado luz. Então, convoque, que isso sirva de oração aqui agora. Convocar o seu lado mais são. Respira fundo. Respira mais uma vez, bem fundo. E ao exalar, mentalize você se desligando de seus vícios. De tudo aquilo que não é amor, de tudo aquilo que não é verdade, que não é luz e que não é paz. Só mais uma vez, inspira. E ao exalar, se desligue, se desconecte de tudo aquilo que te prende. Certa vez, um homem estava dirigindo seu carro numa estrada bem deserta. E aí, de repente, o pneu furou. E ele, assobiando tranquilamente, foi lá atrás, pegou o step, pegou tranquilamente a chave de roda. Na hora que ele foi pegar o macaco, ele não achou o macaco. E aquilo ficou dentro dele, mas como é que eu comprei um carro sem macaco? E ficou tenso ali, procurou em todas as áreas do carro, não achou o macaco. Bom, o que ele fez? Bom, ele tentou até fazer uma alavanca com madeira, assim, para tentar inclinar o carro.
Deu certo, não. O carro, é claro que é pesado. Sozinho mesmo. Olhou o carro, vinha um carro vindo, nada, nada, ninguém, nem vindo, nem voltando. Ele falou, estrada deserta, nossa, como é que eu faço? Começou a escurecer, entrou em desespero, aí olhou uma luz lá no final da estrada, assim, uns 500 metros, e falou, ó, uma luz acendendo. É claro, raciocinou, pensou com a lógica. Um cara que mora num lugar desse, é claro que tem um carro. Para viver sozinho no lugar desse, tem um carro. Vou lá buscar um macaco dele. Aí ele andou uns 50 passos, pensou, se esse filho da mãe, sabendo que eu vou precisar do macaco, e eu preciso do macaco, se ele me cobrar R$ 100 para me emprestar o macaco, filho da mãe, hein, sou? Sacana, hein, sou? Ah, mas, pô, eu preciso do macaco. É assim que se começa um diálogo interno. É assim que o tal do demônio, que é demônio, chamaria assim, aquele que distorce a verdade. A vozinha fica lá, ó, mas você precisa do macaco. E a outra voz dizendo, ó, mas esse cara não presta. Bom, andou mais 100 passos e ele falou, já que eu preciso, mas e se esse cara não me pedir R$ 100, não, ele me pedir R$ 500 para me emprestar o macaco. Nossa, esse cara não presta. E aí ficou com ódio, mas a outra vozinha falou, pô, mas eu preciso do macaco, hein? Eu preciso do macaco. Puxa vida, eu preciso do macaco. Eu preciso do macaco. Eu preciso do macaco. Não, mas o cara não presta. Andou mais uns 50 passos, falou, se esse cara não me pedir 50, nem 100, nem 500, ele pedir R$ 1.000 para me emprestar o macaco. Esse cara não presta. Chegou na porta do cara, ele gritou com o cara, pega esse macaco, seu inferno! O cara falou, que macaco, seu moço? Até tem uns macaquinhos prego ali em riba na árvore. Não, mas você não tem macaco do seu carro. Ô, moço, não tem carro no senhor? As ciladas que a gente cai não são nada diferentes disso. Nada, absolutamente nada diferente. Eu vou começar dizendo que é assim. As mentais são fortes, né, Carlinhos? Como? As nossas ciladas mentais são fortes. Então, tudo começa na mente. Vamos definir isso. Vamos definir assim. A mente é ela quem cria o ego. E o que é ego? Ego é responsável por 3 coisas dentro de nós. A maneira de pensar, já não é mais a mente, é o pensamento que a mente gera, e a emoção que é gerada a partir do pensamento. Isso acho que é óbvio para todo mundo, que se eu penso que manga com leite faz mal, eu me sinto preocupado, com medo de tomar leite ou de chupar manga, e aí gera o comportamento. A terceira coisa que o ego administra: papéis, personagens e comportamento. Essas 3 coisas o ego administra. Sua maneira de pensar, de sentir e de fazer as coisas. Se eu acredito que Papai Noel existe, vai gerar uma emoção na noite de Natal, de ansiedade. E todas as ansiedades são assim, a preocupação em relação ao futuro, e o gesto, o comportamento de... No meu caso, é botar um sapato na janela. Tinha esse comportamento na esperança de ganhar alguma coisa. Bom, é assim que é gerado o ego. Então, a mente cria o ego e o pensamento, ele é consequência disso aí, tá? É um dos fenômenos do ego. Só para definir mais ou menos umas coisas assim. Claro que aquele dia nós falamos mais de filosofia, né, Valéria? Hoje é uma coisa mais técnica, né? Vamos começar de forma técnica assim. O pensamento, então, ele... tudo que existe materializado na Terra, por isso que eu falei de comportamento, fenômeno operacional, fazer, ação, gesto ou papéis, tudo que existe, primeiro foi pensado. É ou não é? Alguém que criou o avião, primeiro pensou. É assim que funciona. Primeiro você pensa. Porque tudo que existe de bom e de ruim no universo, alguém que criou a bomba atômica primeiro pensou.
E normalmente a gente pensa com uma intenção boa, tem uma intenção boa por detrás do pensamento, tem uma intenção de alcançar algum resultado. Então, é o pensamento com o desejo. Já estou acrescentando alguma coisa aí. É um pensamento com uma vontade, um querer, ok? Uma motivação, vamos falar assim, ok? Então, eu sinto vontade de beber água. Quando eu só existia dentro do útero da minha mãe, eu não precisava de pensar em água, simplesmente meu corpo se nutria dos nutrientes, que um deles é água, não é? Quem dera se a gente soubesse fazer isso com Deus, né? Como diria, lá na Bíblia tem uma coisa assim: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. A gente não raciocina igual a gente estava lá no útero, que você pode contar com uma mãe natureza, com o universo de provendo. A gente não conta com isso. E lá no útero, você não pensava em água, a água vinha. Você não pensava em comida, a comida vinha. Você não pensava, como é aqui agora, você não pensa em respirar. O oxigênio acontece dentro de você, não é assim? Então tá, primeiro houve pensamento junto com aí um desejo, tá? Uma intenção, tá? Aí, esses pensamentos, desejos, intenções, normalmente eles estão acompanhados de uma lógica aprendida. E aí que tá, assim, como que se aprende? Já que lá no útero você não pensava em água. Você simplesmente desejava o seu corpo integralmente, né? Pensava, não, ele desejava também, não. Como é que eu traduziria isso? Ele tinha a necessidade da água, a água vinha até ele, e na quantidade exata, sem tirar nem pôr. Não é exatamente assim? Bom, aí a gente aprende lá na infância, por exemplo, tem uma coisa que Jung chama de narcisismo primário ou raiva narcísica, que é assim: quando a criança, o ser humano, né? Claro que um animal é diferente disso. Ele nasce e aí qualquer desconforto, qualquer coisa menos que bem-estar, ele... E olha lá, sai até lágrima. E sai lágrima mesmo. Mas ele está triste ou ele está buzina quando o desejo, o bem-estar dele não está sendo satisfeito? Aí ele pensa: opa, eu tô com a fralda incomodando, eu fiz... Alguém vem, trocou minha fralda. Eu estava com fome, eu fiz... Alguém vem, me deu mamar. E é assim que começa esse pensamento com algo fora. E eu percebo que eu preciso interagir com algo fora de mim. Porque também os psiquiatras ensinam que lá na primeira infância, ali, aqueles primeiros meses, a criança nem enxerga a mãe, ou o pai muito menos, mas nem a mãe que está ali, ó, com ela, dando mamar, ela nem enxerga a mãe como um ser fora dela. Ela enxerga a mãe igual a minha mão aqui agora. Eu falo com a minha mão, pega isso, minha mão pega isso. Se eu falo com a minha mãe, toca naquele botão, minha mão toca no botão. É assim que funciona. Já a criança, então, ela percebe que ela consegue interagir. E aí ela começa a perceber, lá, minha mãe é só um prolongamento do meu desejo. E eu tô com vontade de comer e minha mãe me dá. Eu faço... Ela não fala inglês, português, francês, ela fala chorês. E dá o resultado. Esse é o problema. A raiz de todo vício é que dá um resultado que eu quero. Todos os vícios que você tem é porque tem um ganho secundário aí. Dá um resultado que você quer. Você dá um pitizinho e, ó, algo você ganha com aquilo. O problema é que já ganhou uma vez. Lá na infância dava resultado. Mas espera lá, gente. Eu estou ganhando alguma coisa verdadeira e aí que nascem as crenças. Aí já não é mais o mental, é crenças. Que vem com apego a coisas gostosas e aversão a coisas, resistência a coisas desconfortáveis. Isso
A gente aprende com mamãe e papai, com filme, a gente aprende com professor, a gente aprende com o mundo, com as religiões, a gente aprende muito com as religiões. Que então, por exemplo, uma coisa que a gente aprende é: você me irrita, você me faz ficar infeliz, você me faz feliz. Ou algo do tipo que é mais grave, assim, você, se fizer assim, eu não gosto de você. Se você fizer assim, eu gosto de você. Aí uma crença, isso é crença, gente. Isso não é mais um mental só, não. É uma crença. Eu tenho poder sobre o que o outro sente por mim. E é claro que eu quero que o outro me ame. Eu quero o desejo de ser amado. Quero preencher esse quesito, ser amado. E aí eu vou manipular. Porque ele, o outro, me disse que se eu for legalzinho, ele me ama. Se eu não for legalzinho, ele não me ama. Então eu quero amor, então eu compro. Isso é crença. Isso não é uma verdade. Não é um fato. É a nossa grande ilusão, né, Carlinhos? É a nossa grande ilusão, né? Exatamente. E aí eu vejo gente interferindo no amor de Deus. Se eu for legal, Deus me ama. Eu não sendo legal, Deus me castiga. E crê nisso mesmo. E se Deus não viesse castigar, ele se castiga. Ó, eu não presto, eu não presto. Eu fiz coisa errada. E morre de culpas. Então, estou falando dos vícios, como é que eles são criados. A questão é que essa crença chega uma hora que ela vira uma verdade absoluta, porque logo depois gera um sentimento. Repito, primeiro o pensamento, com a realidade vira crença, várias crenças que a gente gera a partir da realidade, da relação com o mundo, e depois gera emoção. Quando gera emoção, gente, já é mais difícil de sair dessa cilada. Porque aí registra em áreas do cérebro muito mais arcaicas e que a gente, infelizmente, a maior parte das pessoas que eu conheço aqui no consultório, é impressionante como é que eu vejo as pessoas com muita dificuldade de localizar a emoção, de identificar o que está sentindo e até de aceitar o que está sentindo. Parece que é pecado sentir essas emoções tão desconfortáveis assim. É feio, é negativo. E aí, gente, mais de novo, é crença. Mas quando gera emoção, uma culpa de mamãe não gostar de mim, uma culpa que a professora me criticou, um mal-estar porque fizeram bullying comigo. Na minha época, bullying é só um jeito de botar café. Hoje em dia é um problema. Ai de nós, né? O que nós sofremos de bullying, nossa. Fez mal para ninguém. Mas gerou, então, a emoção, ok? A emoção, a raiva, medo, porque eu me apego, aí eu tenho um desejo e tenho aversão a coisas ruins, desagradáveis, e aí eu fico com raiva do outro, jogando culpa nele. A emoção mais abrangente das relações humanas é culpa mesmo. Então, se eu estou com raiva de você, eu estou jogando culpa em você. Se eu estou com raiva de mim, eu estou com culpa. Culpa, basicamente. Eu crio relações de culpa, ok? Bom, então, de novo, um pensamento gera uma crença, crenças, vamos chamar de crenças limitantes, conceitos, valores, princípios, orientadores, e que geram emoções. Até aí está difícil de mudar. O problema é que quando gera a motivação de querer mudar isso, de querer dar resultado, que gera desconforto. E é claro que, por favor, nós vamos falar aqui das emoções desconfortáveis, dos vícios e padrões negativos, é claro, né? A gente não vai jogar a luz aqui nos padrões que a gente está trazendo resultados que são saudáveis. Vamos jogar a luz onde que tem que jogar a luz, na escuridão, né? Então, por favor. Dores, né? Nas nossas dores, nos nossos mal-estares. E aí gera o gesto, o comportamento, a ação de querer mudar isso. Tinha a crença, vamos falar, a crença de que é errado errar. Eu conheço muita gente com essa crença. E aí vem
a emoção, o mal-estar quando eu erro, e aí depois vem o comportamento de querer tentar nunca errar. É absurdo, mas eu conheço centenas, talvez milhares de pessoas que tentam, porque tem essa crença lá no mental. Ok? Então, aí só estou conceituando que no mínimo 7 vezes, para virar um vício, você tem que fazer isso 7 vezes. O cérebro, eu não estou falando nem na mente, mas não. O cérebro forma como um vício, um looping, quando você fez isso 7 vezes. Lá na infância, acima de 7 vezes você fez isso, já virou um vício, já virou um padrão. E aí sair disso, você vai ter que gastar dinheiro com a minha profissão, que, por favor, ela precisa continuar existindo. A da Valéria, a nossa de terapeuta. Porque sair desses padrões, depois que você fez esse padrão mais de 7 vezes. E é claro que depende também, assim, do tamanho dessa emoção, que eu nem citei os tipos de emoções aí. Ah, claro que as emoções mais relevantes que geram vícios são os traumas, tá? Fobias, essas que geram mais vícios, padrões comportamentais. Quando é você quem fez aquilo ali virar um trauma. Aliás, para quem não sabe, a definição até de diferença entre fobia e trauma é que na fobia, igual eu tenho fobia de, vamos chamar aquilo lá de vertigem, de estar na beira de um precipício, fobia, tá? Agora, quando é trauma, é porque tem um significado atribuído. Tem uma crença lá. Essa é a diferença estrutural. Mas, repito, quando esse looping acontece, é quando você já fez 7 vezes esse mecanismo aí lá dentro do seu cérebro. Ok? Bom, o último passo para isso, basicamente, não sair da sua vida, é o que eu falei lá no início, quando tem recompensa. Um dia, sua mãe mostrou algum gesto de cara boa quando você fez tudo que ela queria. Aí você virou uma crença, uma verdade incontestável. Eu administro o que mamãe sente. Eu tenho poder sobre o sentimento do outro por mim. Eu tenho uma força sobre o que o outro pensa sobre mim. Então, se eu me comportar assim, 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 o outro vai me amar, o outro vai pensar coisas boas de mim, e eu quero que o outro pense coisas de mim e me ame. De novo, isso é uma crença. Ok? Bom, não sei se eu consegui mostrar como é que o mecanismo acontece. O mecanismo é esse. Para você que está ouvindo, Valéria, o mecanismo ficou claro? Ficou. Esse é um mecanismo. Isso é cerebral, gente. Isso é o cérebro. Ele funciona literalmente desse jeito. A Okay? gente, inclusive, já falou aqui algumas vezes sobre esse mecanismo de né, esse looping, né, essa repetição, que a gente Sim. sabe que vem, né, a formação é lá na nossa infância, é lá na barriga da mamãe, inclusive, né, porque a gente vai escutando, sentindo, sendo aprovado, desaprovado, e isso vai sendo reforçado pela sociedade, pela escola, pelos colegas, pelos parentes, né? Então, isso está muito claro, né? Está super claro. Acredito que se alguém tiver alguma dificuldade, é só escrever. Mas o que eu estou vendo aqui é que todo mundo está entendendo tranquilamente, né? Ok, agradeço. Tá. E Pode seguir aí. eu só acrescentaria que tem gente que tem crenças de outras encadernações aí. Tem gente que põe até padrões de outras vidas ou de outras vivências, tá? É qualquer relação com o mundo. Se eu acredito em reencarnação e já fiz umas viagens atrás lá e peguei uma crendice lá, ela também vai interferir, ok? Nos meus sonhos, eu estou interagindo no sonho com um vilão, sabe? E aí eu vou também gerar uma crença ali. Também tem isso, não é só papai, mamãe, professor, etc. Não, ok? Bom,
primeiro vamos então, como é que sai disso, tá? Se eu pudesse falar só numa fala, eu poderia encerrar agora a nossa live, que se alguém entender isso, praticar isso, acabou. Conheça a verdade e ela te libertará. Ou outra, eu vi lá no Livro dos Espíritas, alguém pergunta assim, como é que eu saio dos meus padrões comportamentais de várias vidas? Aí a resposta dos espíritos, conhece a ti mesmo. Conheça aí essas duas coisas. Conheça a verdade e ela te libertará, e conhece a ti mesmo, pronto. Gente, podemos encerrar agora? Acabou? Yes! Bom, vamos lá. Primeiro, então, eu vou dar duas estratégias. Primeiro é a meditação. As duas vão chegar no mesmo final, mas a mais subjetiva é a meditação. Quando você se identifica com o observador interno. Quando você não é a sua mente, você enxerga ela. Quando você muito menos é as suas crenças, você enxerga ela. Quando muito menos você é as suas emoções, você enxerga ela. Quando muito menos você é seus comportamentos, papéis, personagens, e você enxerga ela. Meditar leva a esse estado. Quem medita mesmo sabe que o estado meditativo é algo que se vive, não é técnica, não. A técnica leva ou não a esse estado. E se ela não levar, joga fora essa técnica. Se ela te leva para 2 segundinhos, não vai nada não. É um estado que se alcança. E aí você pode estar andando e meditando, você pode estar fazendo amor e meditando, brigando e meditando. Chega uma hora que tudo que você... Hã? Cozinhando e meditando. Cozinhando, meditando, conversando. É isso. Aí tudo fica um estado meditativo. Você apenas você apenas existe. Igual quando você estava lá no útero de sua mãe, você não tinha essa identidade que você tem agora, não. Você não tinha. Você não se identificava como eu separado de mãe. Quem dera se a gente vivesse. Quando você medita, você se torna literalmente uno com tudo. Lá no útero, você não tinha essa separatividade do útero de sua mãe, não. Que a prova disso, sem cordão umbilical, você não estava legal. Você não estava vivo, não. Então, quando você medita, você consegue questionar. Aí, de novo, Jesus, conheça a verdade e ela te libertará. Você... É verdade mesmo? Então, me lembro de uma vez, isso aconteceu tem 40 anos quase, mais ou menos. Resumo, eu estava num lugar, na natureza, e meu mestre de yoga estava aqui no Brasil. E aí ele passou uma prática lá e falou, olha, são 10 horas da manhã, vocês podem fazer a prática agora. Não, são 11 horas. São 11 horas da manhã, o almoço é meio-dia, vocês podem fazer, vai gastar uma meia horinha, e aí às 3 horas a gente se encontra aqui de novo. Vocês podem almoçar, relaxar um pouquinho, 3 horas. Todo mundo decidiu fazer depois do almoço, porque estava com fome já, ia fazer um lanche. Eu peguei e sentei ali, 11 horas da manhã, para meditar. E a técnica que ele ensinou, não precisa de ensinar, mas resumo. Eu fiquei de perninha cruzada ali e tô tranquilo. E vivi coisas maravilhosas. Fui até em outras dimensões, para quem acredita aí, eu fui em outros planetas, fui no meu passado, fui no meu futuro, punhado de coisa. Bom, de repente eu comecei a ouvir uma voz de longe, assim, bem de longe. Olha, tem muito tempo que ele está aí. Será que ele não está com fome, não? Eu falei, olha lá, olha o diálogo interno.
Bom, eu sentei às 11, deve ser mais ou menos umas 11h30. Eu acho que eles devem estar querendo almoçar e eu vou ficar mais um tiquinho que tá gostoso. Tipo assim, não é verdade que eu tô com fome. Eu nem olhei se eu tava com fome. E não tava mesmo, não. Só estava satisfeito com o bem-estar da meditação. Bom, em resumo, depois de ouvir umas 4 vezes o mesmo tipo de comentário, será que ele não está sentindo frio, não? E aí minha lógica já foi assim, pera lá. Primeiro perguntaram se eu estou com fome. Meio-dia, o sol está batendo aqui. Deve estar gostoso, porque eu estou me sentindo bem. Ué, mas frio? Ué, mas será? Ah, pode estar ventando. Ah, deixa para lá. Depois falaram frio de novo. Na 4ª vez que falaram frio, eu peguei e voltei pro corpo. Eram mais ou menos umas 9 horas da noite. Eu entrei em êxtase com o universo. Foi muito gostoso. Nenhuma dessas crenças estavam lá. Eu era uno com o ar que eu respiro. Eu era uno com Deus, com o universo. E isso se chama uno é só porque é uma palavra. Eu estava amando o universo, amando o ar que eu respiro, amando a mim mesmo, amando. E não existia separatividade entre eu e Deus, entre eu e o outro, entre eu e o ar que eu respiro. Era uma coisa muito gostosa, parecido com isso que eu já ilustrei aí, mas o útero da mãe era uno comigo, não tinha essa sensação de separação, não. Não tinha individuação. Bom, então, você entrou no seu cordão umbilical com o universo. Isso, com papai, filhinho de papai, que eu sou. Fui lá no cordão umbilical com ele lá. Bom, meditar leva a esse estado. Você questiona tudo. Tudo. Você olha, é verdade. Mas o que me tirou? 4 pessoas que estavam... Primeiro que depois todos, conversando com todos, eles estavam com uma inveja de mim, porque eu tinha alcançado e... claro que meu mestre quase me deu um pescoção, ele quase me deu um pescoção. Seu burro! Você sabe que tem gente que leva várias vidas para chegar nesse estado. Você vai lá e porque alguém comentou que você podia estar com frio, você acreditou. Você estava com frio? Não. Por que você acreditou? Não era para ter acreditado, não. Bom, o meditar é a primeira forma de você se livrar dos vícios. Por quê? Aí eu vou falar da segunda forma, porque você é um investigador, um rastreador de qualquer coisa que não seja uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Ok? Bom, a segunda estratégia é um pouco mais técnica, ok? Vamos lá. Se quem quiser anotar, pode anotar. Primeiro é assim. Quando você acordar, antes, e isso pode ser também no momento de meditação, você entra no mesmo estado, tá? Quando você medita mesmo. Antes de qualquer gesto, até de espreguiçar, acordou. Determina mesmo, tá? Põe um mandamento, vamos chamar assim, mandamento. Põe uma programação mental lá, assim. Eu quero perceber todas as minhas crenças. Estou tentando inventar uma frase para cada um aqui, mas generalizada, mas pode ser a sua. Eu quero reconhecer, eu quero perceber, eu quero ver, eu quero... cada um inventa o seu jeito aí para você se determinar. Eu quero perceber todas as crenças que limitam. Todas as vozes que me tiram a paz. Determina isso. Faça isso durante, eu vou falar, 21 dias. Tem gente que no 7º dia já vai começar a perceber.
21. Faça isso. Ao acordar, e se você dormir depois do almoço, pode ser esse mesmo sono. Se você tirar um cochilozinho ali, acordou, determina. Eu quero perceber, enxergar todas as crenças limitantes. E acrescenta isso, todas as vozes dentro de mim. Eu te garanto que tem gente, é sério, várias pessoas no 5º dia já começam a identificar lá dentro de si assim, tá com... Aí você faz um teste. Pode fazer um teste. Aqui agora. Faz um teste aqui agora. Porque assim, por exemplo, só dando um exemplo, tá? Eu sei que eu não tenho asas. Observe que isso é um aprendizado do passado. É aprendizado do passado. Porque lá na infância eu levei um escorregãozinho e a lei da gravidade atuou. Aí, opa! Então existe uma coisa que me puxa para baixo. E aí eu fui aprendendo que eu tentei balançar os braços lá e não funcionou como asa, não. Isso é um aprendizado. Ok? Então, esse aprendizado gerou uma crença. Eu não sei voar, não. Bom, eu acho que isso é uma verdade. Então, pelo amor de Deus, não duvide dessa. Não estou aconselhando ninguém a tentar voar, não, hein, gente? Depois, o cara não falou para tentar voar. Não falei isso, não. Eu falei para você enxergar que sempre que você cria um vício, ele está ligado a um padrão antigo. Eu falei isso lá no início. Uhum. Então tá, você, quando acorda, você dá uma olhada e pensa em alguma coisa, deixa eu ver, alguma coisa inusitada do tipo, eu quero dar um abraço em alguém que me maltratou. Vamos pensar assim, porque a maior parte dos vícios vem das relações, tá? A gente cria vícios, é para se relacionar bem com as pessoas, para ter afeto das pessoas. Pensa aí agora, eu quero dar um abraço naquela pessoa chata. Vai vir algum mal-estar, a emoção, a mais fácil de identificar é a emoção, ok? Uhum. Por detrás da emoção tem uma crença. Se você fizer esse exercício aí, de ao acordar, dar esse comando. Eu quero perceber todas as minhas crenças limitantes e as minhas vozes internas. Você vai ouvir essa vozinha te dizendo algo do tipo, mas ele não presta. Ele não é confiável. Aí você pode olhar. É verdade? Ou ele é só um espelho meu? Vai vir essa vozinha te dizendo. Se você treinar, e funciona, gente. Escuta essas vozes e investiga ela. Investiga mesmo. Investiga ela. Eu gosto muito, Carlinhos, de uma coisa que você fala, que é da gente ficar curioso como uma criança. Porque a criança dentro de nós, ela... né? Quando a gente era criança, e essa criança interna, ela é sempre curiosa. Mas como é que é mesmo? Como? Nossa, deixa eu ver, eu quero saber mais. E muitas vezes, quando a gente cresce, a gente esquece esse lugar dessa criança curiosa, que quer conhecer o mundo, né? A gente deixa ela pra lá. É mais do que curiosidade. Nesse caso, é uma investigação de verdade. Eu gosto de dizer o seguinte, para todo mundo que me pergunta como é que você se comunica bem com seu mentor, é porque eu gosto de conviver bem com a dúvida. Eu duvido o tempo inteiro, gente. Eu vejo espírito desde menino e eu duvido o tempo inteiro. Eu duvido. O que é dúvida? Não é insegurança, não. Não é emoção. Dúvida, para quem não sabe, dúvida é o oposto de crença. Duvide. Diz que essa voz falou dentro de você. Algo do tipo, você não é capaz. Várias crenças limitantes aí. Você não é capaz. Você não dá conta. Você não vai conseguir. Fulano não é legal. As pessoas... Não presta, mulher não presta. Homem não presta. Todas as mulheres são iguais. Blá, 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 blá.
Vai vir essas vozes. Duvide. Duvide. Dinheiro é coisa do demônio. O rico não presta, só o pobre que tem Deus no coração. Me lembro direitinho eu dando uma palestra e uma senhora falou comigo desse jeito, assim, e ela adorava, ela citou na palestra algumas ditados. Eu me lembro do mais engraçado, que ela falou assim, doutor, mas o senhor há de convir comigo que pau que nasce torto, morre torto. Eu falei, não duvido da senhora não, concordo 100%, mas a senhora há de convir comigo alguma outra coisa. A senhora é pau, é? Até algumas madeiras, os japoneses fazem bonsai com eles e eles conseguem ficar tortamente lindos e artísticos. Então, até pau muda, minha senhora. Sabe aquela coisa? Na minha época tinha uma música que era assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriel, me poupe. Então, sempre vai vir essas crenças aí. Okay. Acabei de falar uma das coisas que são limitantes. Sempre, todos... que mais? Sempre, tudo... Difícil. Quando, ao invés de você falar assim, é desafiante, você fala, é difícil demais, não dou conta. É difícil. Então, escuta essa voz e questiona ela. Só que é o seguinte, aí que eu vou fechar, tá? Até aí, tá claro? Primeiro você vai mandar o mandamento mesmo lá dentro da sua mente inconsciente na hora que estiver acordando. Por que não, a hora que você estiver ligado na realidade objetiva, que é seu ego que está assumindo, não é possível você botar um ladrão para tomar conta das suas posses. Não é, não. Falar com o seu consciente para ele perceber o que ele mesmo criou, vai dar certo, não. Então, é só nessa hora mesmo. Por isso que só funciona nessa hora. Eu escutei uma coisa hoje, Carlinhos, que você está falando isso, que eu achei muito lindo. Eu escutei, não, eu li, né? Você cria os hábitos, depois os hábitos te criam. Isso. Essa é a história, né? Perfeito. Bom, então, desse jeitinho, vai lá, cria o mandamento, depois, fazendo ele durante 21 dias, cria, depois você vai ouvir a voz. Assim que você ouvir a voz, na hora que você ir diante de uma situação chata, um cliente resolveu um problema dele há pouco tempo aqui, foi medo de subir em elevador. Nem precisou de fazer técnica de hipnose, que eu faço muito para resolver essas coisas aí, não precisou. Ele viu a crença lá, não precisa nem eu falar qual. Ele viu a crença. E aí ele questionou a crença, acabou, entrou no elevador tranquilo. Tá. Aí você ouve a voz e na hora, isso aqui é muito importante, anota isso, por favor. Você vai olhar com uma voz igualzinho mamãe, igualzinho papai, igual gente que teve autoridade para você. Você vai falar contundentemente. Contundentemente. Tá? De forma bem firme. Eu agradeço e cancelo isso. Cuidado com a palavra, se falar assim, não quero mais isso, o não é a mesma coisa de falar, não pense no elefante. Eu escolhi a palavra cancela para mim e funciona. É a melhor de todas as palavras que eu gosto de estudar sobre neurolinguística, então a palavra cancela é a melhor para mim. Então, eu agradeço, fala com a voz, com a ideia. Eu agradeço e eu cancelo isso. E eu quero manter só os hábitos, só os vícios, as crenças que me fazem feliz, que me fortalecem, que me trazem paz. Pode ser uma frase menor. Eu agradeço, eu cancelo e eu quero manter, escolher ou manter só
os vícios, os padrões que me ajudam a ter paz, felicidade e que me fortalecem, me fazem um ser humano melhor. Muito bom. Funciona impressionante. E observe que nos dois que eu ensinei aí, o primeiro que é meditar, os dois você tem que investigar, duvidar. A palavra dúvida te leva a conectar. Então, o dia inteiro eu fico assim, eu vou por aqui ou por ali, hein? Eu digo sim, eu digo não, hein? Eu faço ou não faço, hein? Vou falar uma coisa para vocês que eu acho que só para os amigos íntimos que sabem disso. Muita gente está ouvindo aí. Eu me lembro que eu duvidava que os guias, a espiritualidade existia. E aí eu falava, se você existe, você tem que me provar que eu duvido que você existe. Porque eu fui levado na porta do hospício e falaram que eu era doido. Se você existe, então me prova. Aí ele me dava algumas provas lá, que eu prefiro não comentar, porque eram muito doidas, muito radicais, muito radicais. Mas a dúvida no sentido de questionar, de ser investigador, de ser um rastreador da verdade. Isso Ok? é lindo, rastreador da verdade. Muito lindo isso. Obrigada. Bom, então você vai observar que quase todas as vezes vai aparecer crenças como você não merece, você não é capaz, né? Eu perguntei para um cliente outro dia assim, você é autossuficiente para alcançar essa lâmpada? E ela disse, não. Não mesmo? Ela, não. Que tal se você me perguntasse assim, é preciso ser autossuficiente ou basta usar uma escada? Eu tenho que ser autossuficiente? Então, a maior parte dos vícios são porque você se sente um incompetente, incapaz. A maior parte dos vícios vem daí. Por exemplo, você é capaz de fazer alguém te amar? Não. Não. Porque se o amor do outro não vier gratuito, espontâneo, não é amor. Você não faz ninguém te amar. Ou muito menos te odiar. A administração do amor, do mundo interno do outro, é só do outro. Do outro. No máximo, você administra e pouco. Estou provando para vocês que você administra pouco o seu mundo interno. Ok. Ok. Basicamente é isso. Alguma pergunta? Tá no tempo aí? Já passou do tempo? Não, na verdade, a gente tem 10 minutos, uns 8 minutos, né? Se a gente for fazer a nossa meditação, eu Sim. queria. Não, se a gente for, não, né? A gente quer fazer a meditação, né? Uhum. Então, eu penso que o convite agora pode ser para meditação, talvez aí de 3 a 5 minutos, e a gente deixa livre para as pessoas perguntarem aqui, e depois, se for o caso de não conseguir perguntar aqui, pode mandar para a gente, né, lá no nosso Instagram, ou no seu Instagram, ou no nosso, a gente passa para você e você responde para todo mundo, porque daí a gente deixa as pessoas também. Eu acho que uma meditação depois desse tema, que é um tema muito nobre, no sentido da gente repensar, refletir, renegociar com as nossas próprias crenças. Acho que uma meditação agora vai cair como uma sopinha na noite fria. O que você acha? Sim. E aí depois, Gostei. se alguém quiser perguntar, a gente vai, porque se cair, aí a gente tem como fazer isso depois. Pode ser? Tá bom. E depois, já comprometendo com as pessoas, a gente vai gravar para o YouTube e aí passa para quem quiser. Tá bom? Isso. Amanhã Porque o cedo, a Instagram Alessandra já vai limita. gravar para a gente no YouTube. Hoje ela não consegue, mas amanhã cedo ela grava e já coloca no YouTube e a gente avisa, tanto no Instagram do Atma quanto no seu Instagram, que já está no YouTube. A gente faz um avisozinho. Tá bom assim? Tá bom. Porque eu sei que tem Você pode. muita gente que não tem Instagram, né? Que quer assistir Isso, diretamente. exatamente. Tá, maravilha. Então, vamos lá. Você quer conduzir a meditação ou quer que eu conduza?
Pode ser você. Pode Já ser? falei muito hoje. Então tá. Então, eu estava aqui escutando você e pensei aqui numa meditação com mantra. E esse mantra ele se chama Sunier. Sunier é escuta, uma escuta profunda. Então, eu vou colocar esse mantra e queria convidar vocês para sentar numa cadeira ou no sofá com os pés firmes no chão, a coluna reta, soltar aqui assim um pouco o ombro, né? Deixar suas mãos em guia mudra, bem em cima assim do seu joelho, fechar os olhos e começar a escutar primeiro a sua inspiração e a sua expiração. E aí eu vou conduzir um pouco, depois eu ponho o mantra, e aí você começa a entrar dentro dessa escuta do som, né, do mantra, que é um som muito especial, muito puro, e deixe que isso te conduza dentro da sua própria autoescuta. Então vamos lá? Então Vamos feche lá. seus olhos, se assente com a coluna reta, tanto numa almofada quanto numa cadeira. Inspira profundamente pelas narinas. Expira. Escuta o som da inspiração. Escuta o som da sua expiração. Inspire e expire. E deixa que esse mantra, a partir de agora, entre em conexão com a sua autoescuta e mantenha focada no seu inspirar e no seu expirar. A altura tá boa, Carlinhos? Tá bom. Nanak Bhagata Sada Vega Suniya Dug Bhavagana Nanak Bhagata Sada Vega Suniya Dug Bhavagana Nanak Bhagata Sada Vega Deixe o seu inspirar e o seu expirar ser cada vez mais lento e mais profundo. Suniya Sid Pir Surna Suniya Dard Dayaka Suniya Devapata Suniya Voya Sadeka Nanak Bhagata Sada Vega Suniya Dug Bhavagana Nanak Bhagata Sada Vega Suniya Dug Bhavagana Nanak Bhagata Sada Vega Suniya Dug
Mantenha-se cada vez com a respiração lenta e profunda. Escute todos os sons internos e externos e apenas acolha. E se escute. E se ouça profundamente. Não rejeita nada, acolhe tudo. E venha respirando mais lento e profundo. E inspire e expire. E venha voltando, abrindo seus olhos. Para quem está começando a meditar agora, os mantras, eles nos ajudam a conduzir a nossa meditação. Porque o mantra tem um poder, né? O man vem de mente e o tra de projeção, de trazer para nós essas projeções novas. E é claro que quando a gente fala de meditar, a gente fala de steps, né? De passos. Então, uma das boas formas da gente começar a meditar e de se auto-observar é começar a focar na sua inspiração, na sua expiração. Um mantra, a gente vai deixar esse mantra no Atma, no nosso Instagram, que é uma pequena forma de começar a meditar. Né? Claro que a gente queria poder sentar e ficar horas meditando de cara, mas para muitos de nós a gente precisa de e subindo as escadinhas, principalmente quem está chegando hoje, quem nunca meditou, nunca ouviu falar em meditação. Essa é uma dose, né? Uma dica para começar. Tá certo, Carlinhos? Só para fechar, tem mais um minuto aí? Tem, pode ir. Tem muita gente que me procura com vícios já conscientes mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Várias pessoas que eu já consegui ajudar com o vício do cigarro. É um vício dificílimo de sair dele, como qualquer outra compulsão. Definindo compulsão como eu estou com um mal-estar aqui e uso alguma coisa para aliviar esse mal-estar. Compulsão é isso. Tem gente que tem compulsão de jogo, compulsão de cigarro, de bebida, de álcool, compulsão sexual, compulsão... Eu diria que tem 3 coisas que a gente perde mais energia na vida. Pensar compulsivo é a mais perigosa dessa. Que pensamento que gera pensamento, que gera pensamento, que gera pensamento. Fala compulsiva é aquela pessoa que fala tagareladamente e nem percebe que não está condizente com o que ela está sentindo. Isso perde muita energia, porque a fala gasta muita energia. E o terceiro, sexo compulsivo. Ok? Esses 3 perdem muita energia. Mas o cigarro, especificamente, eu aconselho a pessoa simplesmente fazer assim. Pega o cigarro, põe na boca
e sinta, enfrenta o mal-estar que virá. Vai vir um mal-estar, se você não acender. E aí, conhece, investiga, como eu falei lá, o rastrear o amor, a luz, a verdade. Rastreia. Vai ter um mal-estar. E ele está ligado a algum trauma lá da sua infância. Tá? Eu me lembro, só para fechar, o meu mestre de yoga me botou meditando sobre uma pergunta que ele fez. Olha a pergunta do mestre. O que você faz quando você quer sofrer? Eu fiquei 7 anos para dar essa resposta. 7 anos para me compreender. Eu procurava alguém que me rejeitava. Quase todos os meus vícios na época eram baseados no mal-estar de ser rejeitado. Porque eu sou esquisito mesmo, eu sei que eu sou estranho, e eu já fui muito rejeitado e eu lidava muito mal com isso. A hora que eu compreendi isso, ser rejeitado não virou problema mais. Então, se você compreendeu quais os impulsos, crenças, valores, apegos, rejeições que você tem dentro de você, que te levam a fumar, que um dia você estava com uma ansiedade aqui, uma raiva aqui, um medo aqui, fumou um cigarro e deu um alívio, cuidado. Vai virar um vício se você não vigiar. Porque você está sempre buscando alívios dos seus maus-estares. E esse vício, depois sair dele, não é fácil. Principalmente um vício como esse. Ok? Então, é uma dica aí. Também, enfrentar, rastreando mesmo, investigando mesmo. Vai lá, enfrenta a pessoa que você não gosta e vê o que, é que você está sentindo. E o que você pensa a respeito disso. Seja um rastreador da verdade. Funciona. Muito bom. Então é isso, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta enquanto ainda nós não fomos expulsos aqui do Instagram? Se vocês quiserem, ainda pode perguntar, porque daqui um pouquinho, talvez daqui uns 2, 3 minutos, a gente precisa de sair. Se não tiverem nenhuma pergunta, nós te agradecemos, Carlinhos, muito. Eu que agradeço, muita honra, muita Agradecemos a honra. presença de todos vocês, né, nessa quarta-feira. Foi muito bom, né? Eu acho que a gente pôde criar uma atmosfera desse lugar aí, desse convite, né, de rastrear, de acolher essas emoções, esse lugar que a gente quer sempre ficar livre, né? E fica livre de uma forma tão dura, Não né? fica. Não fica livre. Não fica. Vai ficar lá na mente inconsciente. Quando eu falo de rastrear, é trazer para o consciente o que está inconsciente. É o acolher mesmo e fazer como a criança, né? Como é Exato. que é? Então, acho que foi muito bom. E obrigada pela sua participação, obrigado pela participação de todos vocês. E se Eu que Deus agradeço. quiser, na próxima quarta nós estamos aqui juntos de novo. Com outra. Paz e bênção aí, tudo de melhor, viu? Depois a gente quer você aqui de novo, hein? Tá bom. Vai ser uma honra. Tá Obrigada, bom. pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos seguir na nossa semana. Paz e luz aí para todos nós. Beijo. Satnam. Satnam.